Bom, gente, como você sabe, ontem nós tivemos um problema com a transmissão, não consegui terminar a conversa, foi frustrante, né? A parte que a gente mais espera e mais se dedica para fazer esse papo aqui. E então eu vou fazer uma rápida abordagem sobre o que nós deveríamos ter falado ontem. Meu amigo Samuel Gonçalves, que está fazendo a live de devocional todas as manhãs da semana também, das 7 às 8 da manhã, abordou o tema. Se você quiser dar uma olhadinha com mais calma, né, no nosso YouTube, você vai encontrar a conversa dele lá. Mas vamos lá, quinta-feira, vamos fingir que é quinta-feira hoje aqui, eu preciso ser rápido, mas eu preciso falar para você essas coisas. Quinta-feira muita coisa aconteceu. Jesus está com os seus discípulos e ele institui a ceia. Lembra? A ceia judaica, ou melhor dizendo, a Páscoa judaica é transformada na ceia do Senhor. A gente já falou bastante sobre isso aqui nas pregações e conversas e reflexões que a gente faz ali na Casa da Rocha Guarulhos. É uma transição maravilhosa da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. No meio dessa celebração, acontece o famoso lava-pés, que está lá em João capítulo 13, que diz assim, versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O lava-pés é uma tradição daquela região, daquela cultura e daquele tempo, porque as pessoas andavam de sandálias numa região que não havia asfalto, calçada, essa coisa toda que acontece mais à frente com o Império Romano e a famosa Pax Romana. Mas a maior parte das pessoas andava nas ruas de terra, né? E muitos tinham os seus pés sujos, era o que acontecia com a maior parte das pessoas. Qualquer reunião, portanto, para um jantar, para uma confraternização, qualquer coisa do tipo, os escravos realizavam isso que é chamado de lava-pés. E Jesus, na posição de anfitrião, ele inverte os papéis. Aliás, uma coisa linda que o Evangelho propõe, que Jesus faz absolutamente, não é, verdadeiro no seu jeito de agir, é a inversão de valores, a inversão de posições, a inversão de prioridades. Aqui, mais uma vez, o Senhor, o anfitrião, lava os pés dos seus discípulos no lugar de um escravo. Jesus era anfitrião e, pela cultura da época, ele não deveria fazer isso, não é? Mas ele não se prende ao seu status, à sua postura, muito pelo contrário. Os discípulos estavam brigando por isso. Os discípulos estavam discutindo sobre isso. Lucas 22, 24 diz, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eles pensavam no bônus de terem uma posição junto com Jesus, porque na cabeça deles Jesus seria o líder revolucionário que derrubaria Roma e instauraria o seu reino. Aliás, ele ficou falando de reino o tempo todo. Sim, mas estavam completamente errados. Em meio ao anúncio da sua morte, os discípulos disputavam quem seria o maior. Olha que falta de foco, que falta de entendimento, né? João 3,12 diz, 13:12, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Bom, é óbvio que a ideia de humildade, ela pula diante de nós
quando a gente se depara com a cena de Jesus, o Senhor de todos, lavando os pés dos discípulos. Mas a história vai além. A primeira coisa que a gente pode pensar é que os discípulos não compreenderam que os valores do reino não são iguais aos valores da sociedade. É um pouco daquilo que eu disse agora, há poucos momentos atrás. Jesus inverte prioridades. No reino de Jesus, bem-aventurados são os misericordiosos, são os pacificadores, são os mansos. Onde estavam as palavras de ensinamento de Jesus agora, nesse momento em que os discípulos estão ali disputando o poder? Elas haviam se esvaziado. Eles ouviram isso, mas não entenderam que o reino de Deus é o reino do paradoxo. É o reino do paradoxo. Tenho nas minhas mãos aqui um livro do teólogo Tomás Halick. Estava lendo um pouquinho antes aqui da nossa conversa e me lembrei agora de alguma coisa que eu li aqui, olha. Deixa eu achar, preciso ler isso para você, é muito legal. Deixa eu pensar aqui. Vamos ver. As coisas impossíveis que são expressão da fé e pelas quais esse reino do impossível entra em nossa vida e também no mundo, tais como o perdão, a não violência e o amor generoso e desinteressado, geralmente produzem o oposto do êxito. Também isto é evidente na história da vida de Jesus, a sua carreira descendente. O teólogo aqui está dizendo que esse reino do impossível, ele é o reino que nos coloca completamente na contramão daquilo que é priorizado pela sociedade em que a gente está. Inclusive, a própria decadência, a própria descendência. E ele apresenta descendência no sentido de não ser ascendente, mas ser descendente. E ele apresenta a vida de Jesus como sinal máximo disso. O Rei dos Reis morre envergonhado na cruz. E essa é uma situação clara para aquele que quer se tornar, deve ser clara para aquele que quer se tornar discípulo de Cristo. E o lava-pés é um reforço adicional em tudo que Jesus ensinou. É claro que nós olhamos para os discípulos e criticamos aqueles homens, mas nós não somos diferentes. Nós somos influenciados por todo esse entorno, nós somos influenciados por esse desejo de poder. Olha para a igreja, veja como a igreja adora poder. Olhe para o link entre igreja e Estado, que é histórico, não é só de hoje, não. E você verá homens de Deus embriagados pelas propostas de poder deste mundo. Eles reproduzem isso na forma como dirigem o rebanho, são semideuses intocáveis, não é? Gente que se diferencia da maior parte da população normal porque dizem ser representantes divinos aqui na Terra. Esses se comportam como os discípulos de Jesus, e nós eventualmente somos picados por essa serpente maligna e também adoramos um lugar de poder. Jesus está dizendo, não, no meu reino, o menos é que é mais importante. O deixar e não o ganhar, o perder é mais importante. A segunda coisa é que eles tinham um coração duro a mudanças. João 13,8 diz, nunca mais lavarás os meus pés. É a palavra de Pedro para Jesus. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Pedro era um cara impetuoso, né? E ele coloca para fora o seu status interior de resistência a mudanças, até que Jesus tem que confrontá-lo. Muito mais do que um exemplo de humildade visto ali no lava-pés, o que nós vemos é Jesus confrontando os seus discípulos na figura de Pedro, que resiste a ter os seus pés lavados, porque não entenderam e o coração ainda era endurecido. Então nós também somos assim. Nós também precisamos largar o modelo que tantas vezes nos é apresentado como correto
E precisamos de quebrantamento. Quebrantamento. Ainda há tempo de se mudar. Ainda há tempo de se desapegar do poder. Ainda há tempo de ter a vida transformada. Ainda há tempo de pedir perdão pelos pecados. Precisamos ser gente mais maleável à mudança e adotarmos os valores do reino como nossos, efetivamente. E ali estava a própria presença do Cristo como exemplo máximo. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Não dá para a gente falar muito mais. Tudo isso deveria ter sido dito ontem, mas o próprio exemplo do Cristo deve brilhar diante dos nossos olhos. Filipenses 2,5 é a clássica e linda e poética fala de Paulo sobre a caída, buscando o termo certo aqui, não é? Essa voluntária entrega de Jesus que deixa a sua glória, um estado de glória, se esvazia desse estado, vem aqui para se tornar Rei Todo-Poderoso. Não, servo. Servo. Ele veio para servir e salvar a vida de todos nós. Esse caminho é o que é proposto para nós. Mas a gente chega na sexta. Sexta-feira, hein? O que eu deveria ter falado ontem, falei agora vamos falar o que eu tenho que falar hoje. Vamos lá. Lucas 23, 34, sexta-feira, a morte de Jesus. Talvez se tivesse sido combinado, não daria muito certo. O Paulo On falou sobre tetelestai, a última frase de Jesus, está consumado. Mas eu quero falar sobre a primeira frase de Jesus. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Falar sobre a morte de Jesus em 5 minutos é um grande desafio. Vou tentar aqui te lembrar algumas coisas. Porque os nossos olhos precisam estar na cruz e também precisamos ter consciência de que talvez a gente nunca entenda todo o processo de crucificação e o que ele representou para o cosmos. A queda destruiu e afetou o cosmos, gente. Não é só uma situação individual minha, sua, ou até mesmo a nossa coletividade. Tudo foi afetado pela queda. E na cruz, tudo é reconciliado com Deus Pai. E essa frase, ela traz 2 verdades. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Vamos começar pelo final. Não sabem o que estão fazendo. Essa frase, essa afirmação, ela alcança os soldados e provavelmente é assim que a gente pensa, porque Jesus está sendo crucificado, já foi espancado, já foi chicoteado, já foi envergonhado, já foi... Quer se lembrar disso? Assista ao filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que você vai se lembrar um pouco de como foi tudo aquilo que Jesus sofreu. E uma frase dessa nos dá a nítida impressão, nos dá a impressão, melhor dizendo, que Jesus está falando com aqueles homens. Mas não, essa frase ela é muito... O seu alcance é muito amplo. Ela se refere aos soldados, ela se refere aos judeus, ela se refere a Roma e ela se refere a nós. Porque nós é que crucificamos Jesus. Nós é que crucificamos Jesus. E fizemos isso porque o pecado nos tornou seres ignorantes. E nós não sabemos viver como se deve viver. O homem, no seu estado natural, ele é perdido. Ele é órfão. Uma orfandade cósmica nos assola. O homem que é criado como alma vivente tem uma fome dentro de si que o dirige para cá, que o dirige para lá. E nós somos verdadeiros ignorantes, achamos que sabemos, mas não sabemos. E muitas vezes o que fazemos é
crucificar Cristo de novo, no sentido de desprezar aquela obra que foi realizada na cruz e na nossa ignorância ficamos tentando resolver os nossos problemas. O pecado que afeta tão profundamente a nós que destruímos tudo que nos cerca. Somos gente que realmente pode ser qualificada como Jesus qualificou a multidão que o seguia, algumas vezes como ovelhas sem pastor. Esses somos nós, seres atrapalhados, perdidos, gente que machuca, gente que fere ao próximo, gente que toma decisões erradas todos os dias. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu estou aqui para morrer por aqueles que não sabem o que fazem, né? Somos um bando de gente sem direção. Tentamos nos resolver, mas não conseguimos e nós precisamos de Deus. E Deus, Ele vem à nossa direção. E Ele se revela a nós, porque a nossa ignorância é tamanha que nem podemos percebê-lo. Se não é a ação divina de se esclarecer a nós, continuamos em trevas, continuamos perdidos, continuamos... E Deus está se revelando. É lindo olhar para o texto bíblico e encontrar o Pai se revelando, e encontrar o Filho encarnado se revelando, e encontrar o Espírito derramado sobre nós se revelando. A Trindade nos procura. E sem isso, o que seria de nós? Mas a frase começa com: Pai, perdoa-lhes. A cruz é lugar de perdão. É expressão máxima de entrega e de amor voluntário. Na cruz somos perdoados. Na cruz nós temos a solução para aquilo que nós humanamente não podemos resolver. Não podemos nos encontrar, não podemos nos solucionar. E tudo isso acontece na cruz. É o amor que efetivamente nos constrange. A expectativa que eu tenho hoje é que nós possamos pegar parte dessa tarde de hoje e mergulhar, cada um de nós mergulhar na cruz, no olhar amoroso de Deus por nós, expresso de forma absoluta para todo o universo ver ali na cruz. Aquela cruz que começa na eternidade, coisa que foge ao nosso entendimento. Falei sobre isso domingo passado, mas que há 2000 anos se apresentou como verdadeira na nossa história. Paulo diz assim em Romanos 8:38, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A cruz é a apresentação desse amor, que nada pode nos separar e que nos alcança na nossa ignorância, na nossa fragilidade e no nosso mal. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. É Páscoa, irmão. É Páscoa. Perceba o amor de Deus e celebre a graça que te alcançou. Hoje é Páscoa, dia de morte de Jesus. Domingo, dia de festa, dia de ressurreição.